Começa agora, Memória São Simão. Um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos e a partir desse momento você passa a acompanhar o programa e um projeto da Câmara de Vereadores de São Simão, cujo objetivo é manter viva a história dessas pessoas, dessas personalidades que tanto ajudaram e ainda ajudam a construir essa São Simão que tanto amamos. Lembrando que estamos gravando este programa no dia 27 de setembro de 2023 e vai ficar em arquivo para que as gerações futuras possam conhecer esses heróis e heroínas de São Simão. E estamos à noite, aí desse dia 27, estamos recebendo aqui o nosso convidado, o doutor José Lamana, que vai estar falando um pouco da sua história. Sr. José Lamana, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite para inaugurar essa programação. Então, eu gostaria realmente de abraçar a todos os integrantes do Poder Legislativo, todos aqueles que comandam a cidade e aqueles que conservam a cidade do jeito que ela está. Né? Nós agradecemos e muito vamos ouvir dessa belíssima história que o senhor tem para nos contar. E primeiro, vamos saber onde nasceu José Lamana. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, no ano de 1939. Portanto, eu estou, graças a Deus, chegando a 84, quase 85 anos de idade. E depois de 5 anos de nascimento, meus pais e eu, claro, com a família, nós nos mudamos para Campinas, onde nós organizamos a nossa vida até bastante tempo, né? Depois, mais tarde, nós nos mudamos para São Simão e eu vou explicar por que nós viemos para São Simão. Tá certo. Mas vamos começando por Campinas e, conhecendo o senhor igual eu conheço, eu sou apaixonado por futebol, até boa parte da história do senhor envolve-se o futebol. E o senhor foi para um lugar que existe uma rivalidade muito grande, né? Que é Campinas, a rivalidade entre Guarani e Ponte Preta. Então conta para a gente a história do Sr. José Lamana em Campinas. Eu fui convidado para ingressar na Rádio Brasil de Campinas. Sim. Por uma circunstância assim fora de eixo, né? Porque um amigo meu que trabalhava numa empresa, numa loja de discos e de gravadores, ele me telefonou, eu trabalhava em cartório, ele me telefonou e disse: "Oi, Lamana, eu precisava de um favor seu. Chegou um gravador novo, eu gostaria que você falasse alguma coisa para a gente gravar, deixar gravado nesse gravador." Muito bem, aí eu fui na hora do almoço, saí do cartório, fui até lá e gravei um texto para ele. Passados alguns dias, ele me ligou e falou assim: "Olha, Lamana, passou aqui um representante, um integrante da Rádio Brasil, Mário Melilo, ouviu a sua gravação, gostou demais da sua voz e falou que para você dar uma chegada lá, fazer um teste na Rádio Brasil." Eu falei assim: "Mas como? Eu jamais fiz um negócio desse tipo, jamais fui locutor." O senhor trabalhava em cartório? Trabalhava em cartório. O senhor tinha quantos anos nesse momento? Eu tinha uns 17, 18 anos. 17, 18 anos. Aí eu fui para casa, conversei com meus pais, coloquei para eles o acontecimento, aí eu falei: eu não vou não, porque eu não conheço rádio, nunca trabalhei em rádio, como é que eu vou fazer isso? Trabalho em cartório. Então, os meus pais falaram assim: "Não, por que você não dá uma chegada até lá?" Teste é teste, né? Teste é teste. Pois bem, eu fui até a Rádio Brasil, fui recebido por uma pessoa que hoje já está do lado de lá, né, o Durval Biondi, me recebeu muito bem, o Sinésio Pedroso, o Abel Pedroso, e eles pediram para que eu lesse um texto. Aí eu li o texto, tudo bem e tal.
muito obrigado. Aí fui embora para casa. Foi feito o teste. Fiz um teste sem saber por quê e como, qual seria o sentido, né? Aí, depois de alguns dias, o Mário Merillo me ligou diretamente e falou assim, olha, você não gostaria de dar uma chegada aqui para te bater um papo? Porque nós gostamos muito da sua voz, da sua maneira de falar e tal, e nós poderíamos oferecer uns dias aqui, né, umas horas para você falar como locutor. Eu jamais fui locutor, falei para ele. Mas, em todo caso, eu dei uma chegada lá, na Rádio Brasil, gravei algumas coisas mais, eles gostaram e eu fiquei. Fui convidado para fazer a locução comercial inicialmente. Comercial. O senhor não entrou no esportivo de imediato, depois, mais tarde, eu passei para a locução esportiva, fui a entrevistar pessoas, entrevistar jogadores, ou pessoas, dirigentes mesmo, e depois comentarista esportivo. Daí eu conheci o Brasil através disso. E o senhor foi para uma cidade onde tem um berço de uma rivalidade, né? Ponte Preta e Guarani. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, a gente fazia mais ou menos essa... Para não dar discussão, né? Tem que fazer com a ordem, tá certo. Então, digamos assim, era uma luta, viu? Era uma luta para, digamos, conversar com as pessoas nesse sentido, os pontepretanos, os bugrinos, porque uns não gostavam nem de se encontrar com os outros. Como existem em outras cidades, né, em outros países, né? Sim. No Rio, né, Flamengo e Fluminense. Não, tem um outro confronto também lá no Pará, né, que é Remo e Paysandu. Esse é um confronto muito forte também. Corinthians e Palmeiras. Então, mas a Campinas tem todo esse charme, né, desse confronto. Mas e o coração do José Lamanna? Bate por... Coração do Zé Lamanna é verde e branco. É verde e branco. Guarani. Guarani. Embora não pudesse manifestar desse jeito, né? Era nem para lá nem para cá. Hoje em dia esse confronto está um tanto mais equilibrado em termos de emoções, mas já foi muito pegado já. Esse confronto entre Guarani e Ponte Preta. Guarani e Ponte Preta, os dois estão na Série B. Série B. O Guarani está melhor, né? Classificado, a Ponte está quase que lá embaixo. Então, bem, como diz a expressão, namorando com a Série C. É uma atualidade muito negra para a Ponte Preta, né? Para o Guarani já não, está tentando chegar lá em cima. José, e nisso tudo surgiu todas as amizades de figuras importantes, né, que o Brasil inteiro conheceu e conviveu com o senhor. Fala um pouquinho dessas celebridades. Nós trabalhamos muito juntos. O Luciano do Vale trabalhou com a gente lá na Rádio Brasil. O Luciano do Vale, o Marco Antônio Matos, Alfredo Orlando, todos foram para São Paulo, né? Trabalhar nas emissoras de São Paulo. O Luciano do Vale ficou muito meu amigo, inclusive... ficou tão meu amigo que ele ia fazer café em casa, tomar café na minha casa. De repente, Luciano do Vale lá fazendo café. O Luciano do Vale foi uma voz espetacular. Não, com né? certeza, espetacular, marcante. E, dentre tantas conversas que a gente já falou sobre a história do senhor em Campinas, o senhor falou que o Faustão também foi amigo do senhor. Faustão, ele trabalhava na Rádio Cultura, porque a organização Irmãos Pedroso se compunha em Campinas da Rádio Brasil de Campinas, Rádio Brasil de Valinhos e Rádio Cultura. E o Faustão trabalhava na Cultura. Então a gente de vez em quando se encontrava. Por lá. E na verdade, a Rádio Brasil, num determinado tempo, ocupou o 5º andar de um edifício e a Rádio Cultura o 3º andar. E numa ocasião, eu estava trabalhando, né, compondo o programa Radar dos Esportes, datilografando, né, para depois nós mandarmos para o ar. Aí chegou uma pessoa que estava fazendo uma novela na Rádio Cultura. Aí chegou para mim e falou assim, você está fazendo alguma coisa? Eu falei assim, não, eu já terminei de fazer. Olha, acontece o seguinte, você não pode fazer um texto lá da novela? Eu falei, mas eu nunca fiz novela. Então, ele me arrastou, entre aspas, né, me arrastou para a Rádio Cultura para eu fazer uma parte lá de
de um militar, né? De um militar que estava trabalhando, né? E eu fiz, daí eu fiz algumas outras, mas eu não continuei na novela, não. Mas na visão do senhor, prender a atenção das pessoas em uma novela por rádio é mais difícil do que para televisão? Pelo rádio é mais difícil porque a pessoa tem que viver. Ele tem que imaginar. Imaginar, tem que viver, né? A pessoa com quem ele vai estar trabalhando, está representando, né? Então tem que viver a pessoa. Como é que essa pessoa falaria? O que ele sentiria em tais circunstâncias? Então a gente teria que estudar. Naquele momento eu nem estudei. O rapaz falou assim: olha, eu tenho que fazer isso. Aí eu fui. As experiências do senhor sempre foi assim, né? Vai lá e faz. Vai lá e faz. Exatamente. Isso é muito bom. A novela de rádio é como se fosse ler um livro, só que escutado, não lido, né? É bem interessante. Mas o radioator, ele tem que dar a possibilidade para aquele que está ouvindo de viver o momento. De viver como vai viver o momento. Só através dos ouvidos, né? De ouvir aquilo que estão falando. Mas é muito interessante. Né? Seu Zé, dentre tantas personalidades, né, que o senhor teve contato, teve cantores também, né, que o senhor teve contato, cantores bem conhecidos. Sim, bem conhecidos. O Moacir Franco, por exemplo, ele foi fazer um show lá em Campinas, no Don Quixote. Hoje já não existe mais esse clube. E ele estava do outro lado do salão, né? E eu fui até o microfone, coloquei um outro microfonezinho, né? Que era meu, particular, de um gravadorzinho, coloquei lá para esperar para gravar, né? Quando ele viesse. Eu fiquei embaixo, do lado do palco. Quando o Moacir Franco chegou, ele falou assim: eu vou cobrar cachê por causa disso aqui, brincando, né? E depois ele ficou amigo meu e tal, e nós fazemos. O Moacir um excelente compositor também, além de cantor. Compositor também, um excelente compositor, cantor, muito bom. Tem várias músicas do Brasil afora aí que o Moacir praticamente, a princípio, cedeu a letra, não se fez compromisso nenhum, depois veio os direitos autorais, né? Mas tem vários cantores que recebeu assim, a letra do Moacir Franco, cantou, e depois veio todos aqueles interstícios relacionados a direitos autorais, né? Eu sei que tem mais cantor aí que o senhor teve contato. Tem. O Roberto Carlos foi fazer um show no Teatro Municipal Carlos Gomes. Hoje já não existe mais. Foi demolido, infelizmente foi demolido. Mas eu trabalhava no futebol. Mas como naquele sábado não havia ninguém para apresentar o programa aquele show do Roberto Carlos, então eu fui designado para apresentar. Eu fui gravar com gravata e paletó, naquela época, né? Gravata e paletó, no Teatro Municipal, e eu fui e apresentei o Roberto Carlos. E ele cantou, a primeira música que ele cantou, dizia assim: eu quero que vá tudo para o inferno. Vocês se lembram dessa música? Lembro. Eu quero sim. que vá tudo para o inferno. E ele foi vaiado. A plateia toda começou a vaiar o Roberto Carlos. E eu não sabia o que fazia. Começava a fazer assim: pelo amor de Deus, pare. O Roberto Carlos foi se esconder atrás do piano. Interessante, que história, hein? E que ano que era isso daí? Devia ser 1950 e poucos, quase 60, mais ou menos. Eu não lembro bem. O Roberto já tinha os status que tem hoje em dia ou não? Eu estava começando, né? Estava dando os seus primeiros passos. Mas aquele Eu Quero Que Vá Tudo para o Inferno era uma música que estava lançando, né? Então, mas o conteúdo, né, da música, o que ela falava, então provocou o protesto da turma que estava assistindo, né? O Teatro Municipal estava lotado. E eu realmente fiquei sem saber o que fazer. E fazia assim para a turma: para, pelo amor de Deus, que é o Roberto Carlos que está por aqui, né? Hoje, se tiver alguém ainda por aqui, né, que vaiou o Roberto Carlos naquele momento, acredito que arrependeu, né? Então, são coisas da vida, né, que a gente... Outro detalhe também, o senhor tem uma foto aí, de uma entrevista
É uma foto simples. O senhor entrevistou a um jogador do Santos, né? Quase ninguém conhece. Tem como focar aqui, né, Felipe? Foca aí a foto. Tá aí, ó. O seu José Lamana entrevistando o Pelé. O Pelé, Tá aí, o grande Pelé. Eu, depois da locução comercial, eu fui convidado para a parte esportiva, né? Ser locutor esportivo. Então eu comecei como volante, microfone volante, lá no campo e tal, fazendo entrevista. E no dia 24 de março de 1993, o Guarani foi jogar aliás, o Santos foi jogar em Campinas, pelo Campeonato Paulista. No Brinco de Ouro da Princesa. No Brinco de Ouro da Princesa. E o Pelé estava, né, convocado para jogar. Dando sopa lá, o senhor entrevistou. O Pelé. E eu fui o microfone volante, até vocês podem perceber, o microfone volante é muito antigo. Muito antigo. É muito antigo. O microfone volante, eu fui pedir para o Pelé ser entrevistado. E ele foi até gentil e começou a conversar. Ficamos bastante tempo batendo papo antes de começar o jogo, né? Isso. E depois, aí a coisa pega, né? Quando o jogo começa... Né? O Santos ganhou esse jogo. Hein? O Santos ganhou esse jogo. O Santos ganhou 2-1 lá em Campinas. Mas né? também o Pelé em campo, né? Essa foto eu tenho até hoje aí, né? Tá aqui. É uma relíquia muito valiosa, com certeza, né? Pelé. Então tá aí. Seu Zé, o senhor é espírita. A nossa comunidade já conhece o senhor dos trabalhos espíritas, da religião espírita. Essa questão da religião começou também em Campinas ou veio depois? Começou em Campinas, mas em Campinas eu era católico. Eu e minha esposa, nós éramos católicos, fazíamos encontros de casais, dávamos palestras em encontros de casais. Mas aí aconteceram fatos inacreditáveis que nos levaram digamos assim, a procurar o Espiritismo para saber mais o que aconteceu, quais foram os motivos daqueles acontecimentos. Por exemplo, no meu caso particular, como eu trabalhava no cartório, eu entregava aviso, entregava documentos para advogados, nas agências e tal, e também fazia serviço dos Correios e Telégrafos. E eu notei que, se eu chegasse para colocar as cartas, né, do cartório, mais ou menos 11h30, na hora do almoço, eu não pegava a fila nos Correios e Telégrafos, no edifício. Então, um dia daqueles eu fui, não tinha ninguém na fila. Eu e o atendente dos Correios. Coloquei as cartas, né, do cartório para serem carimbadas e tal, e despachadas. De repente, eu estava olhando para o atendente, de repente eu levei um empurrão pelas costas e fui jogado para cima do atendente. Veja só, eu católico, levando um empurrão pelas costas, olhei para trás e não havia viva alma. É de assustar. É assustador, né? Com certeza. Mas eu continuei católico, conversando com pessoas e tal, trocando ideias. Aí eu conheci o Dr. Carlos, né, o professor Carlos Pinheiro, a esposa dele, Virgínia, e a minha esposa também, e eles nos convidaram para participar de algumas reuniões e tal, para trocarmos ideias sobre esses acontecimentos. Aliás, não só comigo, a minha esposa também, digamos, no hospital, ela foi desenganada pelos médicos. Aí eu recebi a informação de que deveria tirá-la do hospital e levá-la num endereço, num lugar onde eu não sabia o que era. Quando eu cheguei, era um centro espírita. Ela nem podia se levantar porque estava tudo infeccionado, o ventre dela infeccionado, né? E quando eu cheguei lá, o moço lá, o senhor, nos atendeu e falou assim: o que aconteceu? Eu falei assim: ela está desenganada pelos médicos, então me mandaram vir aqui.
Aí ele, então entra. Quando ela entrou na saleta, tinha uma senhora. Quando a senhora olhou para a barriga da minha esposa, começou a chorar convulsivamente, a chorar, olhando para a barriga da minha esposa, porque viu tudo por dentro, né? Aí ambos, o moço, o senhor e aquela professora de francês, levaram a minha esposa na saleta, ao lado, fizeram lá uma oração, etc. e tal, uma meia hora mais ou menos, e eu fiquei esperando na saleta. Quando eles voltaram, o seu João falou assim: olha, você vai para casa, coloca a sua esposa deitada, coloca um lençol branco sobre ela e fique do lado da cama, mas não fala nada, não faça nada. Se vocês ouvirem barulho de material cirúrgico caindo no chão, vocês não se mexam, não façam nada. Muito bem, fizemos o que ele mandou. Aí, no dia seguinte, passadas aí de 10 horas, né, mais ou menos, depois daquilo que nós fomos, no dia seguinte, a minha esposa acordou, eu estava dormindo aqui, ao lado da cama, né, que ela estava dormindo. Aí eu falei assim, e daí? E a dor? Eu falei, não está doendo muito não. Né? Eu fiquei assim, puxa vida, com a dor que ela estava sentindo, com os problemas que ela estava vivendo, e de uma hora para outra aconteceu aquilo. Aí eu telefonei para o médico, doutor Antônio Gugliota, na Avenida Moraes Salles. Levei a minha esposa para lá, expliquei a situação, ele olhou e tal, apertou aqui, apertou ali e tal, tirou o que tinha dentro tinha um buraco na barriga dela, né? O esparadrapo, aquele todo, tirou e tal, e colocou o remédio, ela não sentiu nada. Aí pediu para voltar, marcou, né, uma consulta para mais 2 dias. Aí nós voltamos, a minha mulher sarou, se salvou, e nós digamos assim, agradecemos a Deus, né? Tudo aquilo que aconteceu. Nós não éramos espíritas. Depois é que nós conhecemos o seu Carlos, né? Muito bem. E falando em seu Carlos, então aí a partir de agora a história vai mudando, né, seu Zé Lamana? E como que surgiu o projeto Vir para São Simão? Bom, para São Simão, o seu Carlos e a Virgínia foram convidados de modo espiritual para vir para Goiás. Ninguém conhecia Goiás, ninguém sabia qual era a cidade, qual é a direção que iriam tomar. Então eles vieram, ambos, a Virgínia e o seu Carlos, ambos foram até o Goiânia, depois Anápolis, etc. e tal, vai para um lado, vai para o outro. Então a Virgínia falou assim, não é aqui não, não é aqui, deve ser em algum outro local. Aí eles resolveram voltar para Campinas. Quando eles estavam passando aqui na estrada, na BR, aqui, é isso, aqui em São Simão, a Virgínia falou assim, para o carro. Aí o seu Carlos parou o carro. Mas por quê? É por aqui. Então ela sentiu que era por aqui que eles deveriam entrar. Mas aqui não tem cidade nenhuma. Não dava para ver cidade, né, da estrada. Nem agora, fica meio difícil olhar, né? Então eu falei assim, vamos entrar então aqui. Entraram e tal. Foram até o centro da cidade, ali, que não tinha muito movimento, até o posto de gasolina ali. Isso era que ano? O senhor recorda? Devia ser 1990 e poucos. Eu não me lembro agora o ano certo. Mas, então vamos em frente. Então eles entraram, né? Eles conheceram a cidade ali, foram para um hotel e tal. Aí depois comunicaram os irmãos, os parentes, os filhos, que eles encontraram a cidade e descobriram, com o passar do tempo, que aqui, em cima de São Simão, eu vou falar, e todo mundo vai ficar entusiasmado até, alguns, né, outros não, mas existe um hospital, um grande hospital espiritual aqui em cima de São Simão. Mas ninguém conhecia São Simão, nem sabia a existência de São Simão. Então, como é que eles iriam descobrir, depois nós viemos também, né, em 5 famílias, nós iríamos descobrir isso tudo que nós
descobrimos aqui. Vocês conheciam mais São Simão de São Paulo. São Simão em São Paulo. Em São né? Paulo. Mas São Simão daqui, a gente nem sabia que existia São Simão né? goiano. A última cidade ao sul de Goiás. Ao né? sul de Goiás. Ao sul de Goiás. Aí logo na sequência vieram a família do senhor também. Isso, a minha família, a família do seu Carlos e tal. E nós, digamos, construímos as nossas casinhas aqui, né, para morarmos. A vinda do senhor para cá, o senhor recorda qual ano que foi? Qual? O ano da vinda do senhor para cá. É 1996. 1996. 96. Na situação política naquele momento do município, em período de eleição, onde elegeu-se o Antônio Eustáquio da Silveira, Sim. prefeito, e logo na sequência o doutor José Cardoso concluiu aquele mandato. Sim. Aí vocês vieram para São Simão. Viemos para São Simão e eu tenho aqui a primeira homenagem para São Simão. Para São Simão, uma das primeiras homenagens. Eu coloquei no papel aqui porque eu não consigo decorar. Eu estou com 84 para 85, então eu passei para o papel. Posso ler? Fica à vontade, seu zelador. São Simão, uma cidade toda alegre, ensolarada é São Simão. É o último município ao sul de Goiás. Venha logo, venha ver, me dê a mão. Não se importe com o tempo, deixe tudo para trás. Venha ver suas belezas, o rio, o lago azul, as lindas praias. Veja o verde saltitante, plantações e flores mil. Admire o céu sereno, com a brisa balouçando as samambaias, um dos pontos mais amenos e mais lindos do Brasil. Não há poluição nem congestionamento, o ar é límpido, livre de qualquer impureza, as chuvas são amenas, não provocam sofrimento. Viver em São Simão é uma dádiva, é uma beleza. Porém, a velha cidade e seus prédios estão submersos. No fundo do lago, casas, ruas, o mercadinho e a padaria, fazendinhas e tantos sítios, até a música e os velhos versos. Que saudade dos antigos da cidade e da velha moradia. Em 1975 renascia esse tesouro e começou, como tantos outros municípios desta terra, muita gente, carro de boi, muitos acata de diamantes e ouro, água corrente, o grande rio presente e tudo mais que ele encerra. Muito antes disso tudo, nos anos 60, existia um velho canal delimitando dois estados, o de Minas e Goiás. É o rio Paranaíba, dividindo o território como tal, separando os homens a bem da postura, alimentando sua paz. São pioneiros e fundadores com espírito elevado, nomes que ninguém esquece, mas somente acentuam o glamour. Leopoldo Moreira e Alberto Reis Machado, juntamente com Antônio Santarém e Andiara Bittencourt. É uma área considerável onde a cidade e o povo se assentam. 674 quilômetros quadrados é um pedaço de terra sem fim, 17 bilhões de metros cúbicos de água que sedimentam a ideia de uma terra feliz, de uma gente feliz. Melhor é assim. A cidade não está sozinha. Em Itaguaçu há lindas cascatas, município de São Simão, sua vizinha, de braços abertos, eis uma terra linda com belezas inatas. Confrontante desta bela cidade, Itaguaçu está bem perto, sua beleza está logo ali, na verdade. Itaguaçu é um céu aberto. Compulsando velhos dados, descobre-se que São Simão já foi mateira, quando estava tudo no começo, e vai longe essa velha história, subordinada a Paranaguá, ultrapassando essa barreira. José Valdemar da Silva, primeiro prefeito, foi uma glória. Reafirmando, hoje uma cidade toda alegre, ensolarada, São Simão, é o último município ao sul de Goiás. Venha logo, venha ver, me dê a mão, não se importe com o tempo, deixe tudo para trás.
veja o verde saltitante, plantações e flores mil, venha ver suas belezas, o rio, lago azul, as lindas praias, admire o céu sereno, com a brisa balouçando as samambaias, um dos pontos mais amenos e mais lindos do Brasil. Muito bem, essa é nossa São Simão. São Zé, Simão. é linda poesia. Eu já ouvi várias e várias aqui mesmo na Câmara, aqui no plenário Alto dos Santos Pimenta. O senhor constantemente é convidado, né, para estar trazendo aí o momento com Deus e lendo poesias e tudo mais. O senhor arquiva essas poesias? Porque eu vejo que quem as pede para o senhor entrega. Eu já vi várias vezes, o senhor pega e entrega. Estão gravadas. Né? Ah, está gravada. O senhor traz só a cópia só? Eu trago uma cópia. Tá certo. Mas o arquivo lá, o senhor tem noção mais ou menos quantas poesias? Eu não tenho noção, mas são... Pelo semblante do senhor, eu vi que é muitas. São milhares. São milhares, mas são muito bem escritas, com certeza. Está de parabéns. E agora é a vez do advogado. Então vamos lá. É o advogado. Até porque o senhor Zé Lamana dentro de tudo isso que a gente já ouviu, também é advogado. Eu vim e continuei advogando aqui em São Simão. Né? Várias peças advocatícias. E eu fiz em gravação, digamos assim, em poesia também, sim, aquilo que eu passei aqui, que eu assumi, né? Eu coloquei assim, advogado, nestes dias, longe de velhos amigos, o que faço é rever documentos, entre eles papéis muito antigos, lendo o que me serviu de argumentos. Petições a juizados da instância, petições aos senhores ministros, dependendo então da relevância, é rever a apelação e seus riscos. Foi preciso pensar muito bem, num sem número de autos sem fim, a demora só prejudica a quem? Quem defende. O processo é assim. Na próxima vida, quem sabe, gostaria de ser negociante, descobrindo afinal onde cabe o que pode ser relevante. O advogado defende, mas há milhões de empecilhos, então ele apenas depende de estar correndo nos trilhos. São muitas ações bem complexas que não se assentam nas leis. Muitas delas são até desconexas, que tramitam por anos, e eu bem sei. São as súmulas vinculantes, são decisões incoerentes, mas que se tornam relevantes diante dos atos cogentes. Mas o defensor também se aflige e, de mãos dadas com o cliente, perdendo ou ganhando, tem que acalmar o paciente, e é só o tribunal que corrige. Então tá aí, mais uma poesia do advogado José Lamana. O senhor Zé Lamana, mais um capítulo importante da história do senhor com São Simão, essa eu lembro bastante, é a Escola Jesus de Nazaré, a escola que chamava a atenção de todos naquele momento, que era uma novidade para São Simão. Naquele momento, o transporte escolar não era tão fácil igual é hoje em dia. Fácil entre aspas, porque a demanda é muito grande. Por mais que tenha vários ônibus, a demanda é grande, né, por transporte. Mas naquele momento não existia. E a Escola Jesus de Nazaré, que vocês construíram lá na casa de vocês, né? Sim. Tinha uma van que pegava os alunos pela cidade, movimentava bem, e as pessoas ficavam curiosas em conhecer a Escola Jesus de Nazaré. Conta um pouquinho da Escola Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, então, a minha esposa que fundou essa escola, era psicóloga, mas professora também, né? Era formada em Campinas, lecionou muito tempo em Campinas. Então, quando nós viemos para cá, um dos primeiros passos que ela deu, a par dos fatos relativos ao Espiritismo, também a escola, né? Fundar uma escola para continuar o trabalho dela, né? O trabalho dela. E convidou pessoas aqui, professoras e professores aqui, para se juntarem a esse trabalho, e realmente deu muito certo, porque ela, né? Eu ajudava, assim, ao Deus dará da emoção, mas eu ajudava, né? De vez em quando eu ia dar alguma palestra, alguma coisa assim.
Mas foi uma dádiva essa escola Jesus de Nazaré, porque foram muitas crianças que se achegaram até essa escola. Tudo muito familiar, né? O filho do senhor era o motorista da van. Isso, o Fábio José era o motorista da van, ele, digamos assim, ele colocava à disposição da escola, né, os seus conhecimentos de motorista. Falando em filho, o senhor tem quantos filhos? 5 filhos. 5 filhos. Aqui em São Simão mora 2. 2 aqui em São Simão. E que é o em Fábio e o Felipe. Curitiba eu tenho uma menina, né? Menina que já é a menor, a maior, a mais velha. Tem um em Valinhos, né, perto de Campinas, e um em Itatiba. Então são 3 para lá e 2 para cá. Tá certo. E, seu Zé, um capítulo importante também é a contribuição da família do senhor com o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, a instituição, né, que tanto ajuda aí a familiares em São Simão. E eu gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho, da chegada de vocês aqui, porque o Centro Espírita Eurípides Barçanufo faz parte da história de São Simão, da época do Germano, né? Do Germano Manuel Luiz. Então o senhor já chegou, já existia, né? E aí o senhor só integrou ali o Centro Espírita e fez com que crescesse cada vez mais. Exatamente, nós não tínhamos, nós fazíamos, digamos assim, reuniões dentro de casa, né, onde a gente morava. Então, a Virgínia passou a conhecer, conseguiu, com o Germano Manuel Luz, né, uma aferição. Então, ele falou assim, o seu Germano falou assim, não, vocês não querem participar do nosso Centro Espírita, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo? Então vamos participar. Então ele nos convidou para participar, e nós fomos participar. Nós todos os dias tínhamos reuniões no Centro Espírita. E, na verdade, veja só, foi uma dádiva, especialmente para mim, porque eu comecei a psicografar. Eu comecei a psicografar e consegui psicografar. Não consegui, eu tive que psicografar, porque eu recebi essas informações. 679 psicografias de um espírito só, chamado Lúcius. Agora, eu não sei qual Lúcius que é, porque são vários Lúcius, né? Em Roma existiram vários Lúcius. Então, eu não sei qual deles é. E não importa, o que importa é o conteúdo, né? E o Centro Espírita Eurípides Barçanufo evoluiu, cresceu e virou uma instituição que ajuda as pessoas, inclusive, né? Isso, a gente tem a gente dá uma ajuda. Serviço social. Isso, serviço social. Porque é a finalidade, né? Se fosse só falar, bater papo, conversar, fazer palestras, salto, nós não atingiríamos o objetivo primeiro, o principal, o deístico, que é ajudar as pessoas. Fazer a caridade. Exatamente. Isso é muito bom. Seu José Lamana, falamos bastante sobre a história do senhor em São Simão, e gostaria que o senhor falasse da chegada do senhor aqui em São Simão até os dias de hoje. Como que o senhor vê a evolução da cidade? A cidade evoluiu muito, porque quando nós chegamos aqui era uma cidade bem pequena, né? Praticamente não havia movimento na rua. Hoje o movimento é bem maior, né? As pessoas se agregaram a São Simão, vieram até aqui. Eu não sei qual é o número de habitantes atualmente, porque eu não vi a lista. Se eu não me engano, é 17, se eu não me engano. O levantamento 17 mil, se eu não me engano. 17, né? Mas eu tenho a impressão que a evolução se deu de maneira categórica. Então, foi uma evolução realmente, inclusive no aspecto do ensino. A gente nota que o ensino em São Simão progrediu bastante, não é? São escolas muito boas. Muito boas. Os professores são bem treinados, e eles, digamos assim, colocam, né? Transmitem o seu conhecimento para as pessoas. Eu noto isso com relação ao meu neto, que tem 8 anos, aprendeu a ler com uma facilidade muito grande, tem uma inteligência, que se desenvolve a inteligência, quer dizer, provinda de onde? Do ensinamento dos professores, né? Que estão de parabéns aqui em São Simão. Muito bem. Muito bem. Então, esse foi o Memória São Simão.
Agradeço imensamente esse bate-papo. Eu tenho certeza que o senhor contou muito pouquinho de uma história muito bonita e longa, né? Mas quem está assistindo, e nós estamos aqui participando, nós contemplamos uma bela história. E agradeço o senhor ter aceitado o convite e fazer parte do Memória São Simão, que vai ficar lá no acervo e as gerações futuras vão estar vendo esse bate-papo nosso. Antes de eu agradecer e me despedir, eu gostaria de agradecer o Poder Legislativo de São Simão, porque em 2017 eu recebi o título de cidadão sansimonense. Merecido. Né? E depois a moção de aplausos em 2022. Então, eu estou recheado de diplomas, na verdade. Eu agradeço muito ao Poder Legislativo que nos acolheu aqui, e nós ficamos praticamente amigos deles, né, de todos. O senhor é uma presença constante aqui nas sessões, abrindo, fazendo aí o momento com Deus. É muito bom ouvir o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço essa, digamos assim, essa inauguração que ficou do meu lado. Eu estou inaugurando essa programação do Poder Legislativo, né? Muito bem. Então, e para você que está aí acompanhando o Memória São Simão, fique atento aqui na página, que sempre terá belas histórias de personalidades de São Simão. Você assistiu Memória São Simão, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de São Simão e Itaguaçu.